Boa noite, irmãos. Quero saudar a igreja do Senhor Jesus com a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que estejam todos bem, cada qual com a sua dificuldade, enfrentando a sua luta. Mas eu quero dizer que o Senhor é contigo, o Senhor é conosco. Ele dará o refrigério que o seu povo necessita. Amém? Eu quero convidá-los a compartilhar uma porção da palavra, que é a nossa intenção neste momento. Na realidade, estamos privados de estarmos juntos, como gostaríamos de estar juntos, né? Tendo aquele abraço, desejando a paz do Senhor pessoalmente, com aquele abraço, aquele aperto de mão carinhoso. Mas estamos impossibilitados devido a essa pandemia que o mundo inteiro está acometido. Mas nem por isso nós podemos deixar de compartilhar a palavra como igreja. Você aí na sua casa, eu aqui neste ambiente, e juntos o Senhor está a nos abençoar com a sua palavra. Amém? Então gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, do capítulo 18, do verso de 1 a 8. Nós leremos esta passagem. Enquanto isso, eu aproveito para pedir que tomem papel e caneta para fazer as devidas anotações, caso queiram. A nossa leitura de hoje, desta noite, como eu acabei de dizer, Lucas 18, de 1 a 8. Um texto bem conhecido nosso, mas de grande importância para a igreja, para nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele e dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém, irmãos? Esse texto, como eu falei anteriormente, ele é bastante conhecido nosso, mas que tem uma importância muito grande para nossas vidas. Eu quero chamar a tua atenção, meu irmão, minha irmã, sobre a importância da oração na vida da igreja. É o que nós vamos tratar aqui com essa nossa meditação desta noite. É sabido por todos nós que o homem, de certa forma, todos nós, passamos por diversas dificuldades, lutas, necessidades, perseguições, problemas como problemas na família, problemas entre filhos, entre marido e esposa, enfim, diversos tipos de problemas. Nós somos acometidos porque essa é uma realidade nossa. Nós vivemos rodeados de problemas, de dificuldades que devem ser administradas. Deus nos deu a competência e a sabedoria para administrar problemas. Mas nós não estamos privados de passar por nenhum deles.
há pessoas dizendo que o cristão ele é privado de perseguições, de problemas. Isso não é verdade. Isso não é um conceito bíblico. O próprio Senhor Jesus nos disse que nós passaríamos por aflições, nós passaríamos por dificuldades, mas que todos venceríamos, porque Ele venceu. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso espelho. Jesus, sendo Deus e homem aqui na terra, passou por dificuldades, passou por várias situações. A Bíblia não relata as dificuldades, as coisas que Jesus passou, porque não estão listadas, não estão elencadas, não estão escritas, mas com certeza, como homem, ele passou assim como nós passamos por dificuldade. A diferença é em quem nós estamos buscando nos aconselhar. A diferença é com quem nós estamos buscando soluções para os diversos problemas. Jesus, homem, ele buscava as respostas, ele buscava socorro, ele buscava amparo, ajuda com o Pai, com Deus Pai, através da oração. Então, não tem pessoa melhor para falar de oração, para falar dos efeitos da oração, para falar da importância da oração, do que Jesus. Ele teve sua vida, ele teve o seu ministério, isso está registrado nas Sagradas Escrituras, regada por oração. Jesus não dava um passo sequer sem consultar o Pai. Jesus não tomava nenhuma decisão sem antes consultar o Pai. E por isso, ele deixa registrado nessa leitura que nós acabamos de fazer, falando sobre a importância da oração na vida da igreja. Como tem sido a tua vida de oração, meu irmão, minha irmã? Como tem sido o teu relacionamento com Deus e com a tua necessidade, com a tua dificuldade? Em quem você está buscando ajuda, amparo, socorro, resposta? Então eu te convido a vir meditar nesse texto, nessa palavra, porque tem dois ensinos fundamentais para a nossa vida como igreja, para o nosso bom relacionamento entre irmãos e o nosso Pai, o nosso relacionamento vertical e o nosso relacionamento horizontal. Então, se você quer ter uma vida, não digo de sucesso, mas bem-sucedida como cristão, como pessoa, devemos seguir o exemplo do Senhor Jesus. Bom, o texto ele nos traz duas figuras, dois personagens. O texto nos diz que em uma mesma cidade, Jesus faz esse relato nessa parábola na intenção de ilustrar o ensino que ele quer nos trazer, que ele quer trazer para o seu povo, tratando desses dois personagens. O primeiro é um juiz, a figura de um juiz. O texto nos diz que ele não temia Deus, portanto ele era incrédulo. E também ele não se importava com as outras pessoas. Isso demonstra que ele era soberbo, que ele não era uma pessoa que estava se importando com os problemas das outras pessoas. E o outro personagem que o texto nos traz é de uma viúva. Essa viúva, ela tinha um problema, ela tinha uma necessidade, ela tinha uma dificuldade, e que ela via na pessoa desse juiz a solução para o seu problema. O texto não diz a dificuldade que ela encontrava, ela diz que ela tinha um adversário e que ela incessantemente, incansavelmente, de maneira perseverante, batia a porta desse juiz. E ele, mais adiante,
ele vai julgar a causa dela, ele vai atender a necessidade dela. Observe que o texto nos diz que ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Essa palavra molestar-me, ela tem um sentido muito importante, porque ela denota que esse juiz ele não atendeu a necessidade dessa viúva, desta mulher que havia sofrendo situações por um adversário. A intenção dele não é ajudar pelo fato de ajudar, de atender por se importar com ela. A intenção dele de atendê-la é para que ela não cansasse, porque ela estava importunando. A intenção dele era se livrar dela, para que ela não mais o importunasse. E o texto mais adiante, Jesus ele continua dizendo que, tomando como exemplo a figura desse juiz, que o Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, não age dessa maneira, não age dessa forma, porque Ele é um Deus que se importa. Esse juiz, esse personagem dessa parábola, ele não se importava com ninguém e nem temia Deus. Ele era um incrédulo e ele era um insensível. Mas o nosso Deus, ele é sensível. Jesus está dizendo aqui que a importância da oração na vida da igreja, ou seja, a importância de perseverar, de bater as portas de Deus através da oração, ela é importante porque Deus, ele se importa conosco. Não importa o problema que você está passando, não importa a luta que você está enfrentando, não importa a situação, Deus é sensível e Ele se importa com o teu problema. Ele se importa com o nosso problema. Nós estamos vivendo uma realidade atípica. Nós estamos vivendo uma realidade onde essa pandemia ela tem causado danos terríveis à sociedade. Tem pessoas que conseguem superar de maneira mais firme, mais coerente, e outras não, elas são mais frágeis e necessitam de outras pessoas. Tem pessoas, como eu falei anteriormente, nós cristãos não estamos privados de passar por dificuldades, por nenhum tipo de problema. Nós vamos enfrentar, porque nós estamos inseridos ainda neste mundo. E tudo que tiver de acometer a humanidade, nós como seres humanos também seremos acometidos. Então, nós cristãos não estamos isentos de passar por nenhum tipo de problema, como enfermidade, algum tipo de moléstia. Então, tem pessoas sofrendo mais com outras coisas causadas por angústias do que pela própria pandemia. E isso tem causado em alguns cristãos depressão, outros problemas de coração, por exemplo, e justamente porque não sabem lidar ou não estão preparados para lidar com essa realidade. Então o Senhor Jesus, Ele é sensível, diferentemente desse personagem que nós estamos acompanhando, desse juiz, que era insensível. Não existe nenhum problema que o Senhor Deus não se sensibilize se você levar até Ele. Essa mulher, ela é um exemplo de perseverança, essa viúva, porque todos os dias ela estava à porta desse juiz, porque ela tinha uma necessidade. E ela queria a solução para essa necessidade. E ela via nesse juiz a pessoa certa para atender a sua necessidade. Então, a pessoa certa que nós cristãos devemos recorrer para as diversas necessidades que nós podemos enfrentar, passar,
é o Senhor Deus. E a única maneira que nós podemos nos relacionar com Ele, de tornar conhecido dele a nossa situação, não que Ele não saiba, é através da oração. Por isso Jesus nos orienta a respeito da importância da oração na vida da igreja, ou seja, na vida de cada cristão. Então, o primeiro ponto que o Senhor Jesus nos orienta ou nos ensina é o dever de orar sempre. Observe que essa palavra, ela não vem simplesmente como uma ação de orar simplesmente. Jesus nos diz que é um dever. Ele nos dá uma ordem como cristãos, que nós devemos orar sempre. Orar sempre. É o que diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta a Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Observe Paulo orientando os irmãos de Tessalônica, que eles deveriam orar sempre. Orar sem cessar. Porque Paulo entendeu esse ensino de Jesus. Paulo entendeu que a vida de Jesus ela era regada por oração. O ministério de Jesus foi regado por oração. Então Jesus orava de maneira incessante, todos os dias, continuamente. Não tomava uma decisão sem falar com o Pai. Não dava um passo sequer sem antes ter consultado o Pai. Orar sempre é acreditar. Por que o cristão deve orar sempre? Porque ele deve acreditar. Essa mulher, ela acreditava que esse juiz, ele tinha condições de resolver o seu problema. Eu chamo você agora a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, no versículo 22. Acompanhe comigo. Se você não puder acompanhar agora, tome nota e depois você pesquise e medite. Diz assim a palavra, Mateus 21, versículo 22. E tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Essa mulher, ela pedia ao juiz incessantemente, porque ela acreditava que ia receber. Da mesma forma, nós cristãos devemos nos reportar a Deus assim. Quando formos orar, é confiar, acreditar. Acreditar que o Senhor é sensível. E que a fé que nós temos nele, de que é possível a nossa causa, a solução para o nosso problema, ele vai atender. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Acredite nessa palavra, porque ela é fiel e verdadeira. Orar sempre, porque o cristão deve orar sempre, porque orar sempre também é esperar. Esperar. Eu quero chamar você agora para Hebreus, capítulo 4, versículo 16, que diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aí eu chamo a sua atenção, meu irmão, minha irmã, nessa questão do esperar. Esse esperar que o texto está nos dizendo, o autor de Hebreus, ele está dizendo o tempo oportuno, ou seja, o tempo de Deus. A oração, as respostas das nossas orações, elas são no tempo de Deus. Observe que essa viúva, continuamente, ela batia a porta do juiz. O texto não diz o tempo, quanto tempo durou, mas um dado momento, ele foi incomodado por ela e atendeu a sua necessidade. Não importa o tempo, meu irmão, que você está orando. Não importa quanto tempo vai durar. O tempo de Deus é o tempo que Ele vai responder a tua oração. É o tempo certo que a tua oração será atendida, correspondida. Não pense que você está orando em vão, porque está, ao teu entendimento, está demorando. Não pense assim, porque
a palavra de Deus diz que a nós cabe fazer planos. A nós homens, nós fazemos planos, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor e no tempo do Senhor. Eu não sei quanto tempo você está enfrentando essa tua dificuldade. Eu não sei quanto tempo vem durando essa tua luta. Mas tome como exemplo esta mulher, que ela perseverou, ela acreditou, ela esperou pacientemente e ela foi atendida. Portanto, persevere, acredite, espere pacientemente que o Senhor, Ele vai te atender. Amém? A segunda coisa que o Senhor nos ensina, além de o dever de orar sempre, é que o cristão nunca deve esmorecer. O texto disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nunca esmorecer é a segunda lição que o Senhor nos dá nesta noite. E não esmorecer é confiar. Esta mulher acreditava, confiava plenamente no que ela estava fazendo. Quando você ora, você tem que confiar plenamente no que você está fazendo e em quem você está confiando. A palavra diz que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. O que Ele fala, Ele cumpre. Não importa o teu problema, não importa a tua situação. O Senhor, o que nós temos que fazer é tornar conhecido diante dEle as nossas ansiedades. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Então é necessário confiar. Veja o que diz João na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 14 e 15. Acompanhe comigo. João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Diz assim: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, não esmorecer é confiar. Não esmorecer também é depender de Deus, depender da nossa fé, ter essa esperança. E o Salmo 37, os versículos 4 a 6, diz o seguinte: Salmo 37, de 4 a 6. Acompanhe comigo essa leitura. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Confiar, depender, isto é não esmorecer. A terceira coisa, quando nós falamos de não esmorecer, é não desanimar. Não desanimar. O texto de 1 Tessalonicenses, vamos lá para Tessalonicenses novamente, no capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esta é a vontade de Deus. Não desanimar, sabe por quê, irmãos? Porque a vontade de Deus, a palavra diz que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus sabe o
que é melhor para mim e melhor para você. Não sei o tempo da tua dificuldade, da tua necessidade, da tua luta, nem o que você está passando. Mas a palavra diz que nós devemos colocar diante de Deus todas as nossas ansiedades. Porque Ele, como um Pai sensível que é, Ele tem cuidado de nós. Deus tem trabalhado no silêncio. Talvez você não tenha percebido isso. Na realidade, nós não percebemos o agir de Deus, porque Ele age no silêncio. Por isso que é no tempo dele. Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, porque nós somos limitados ao tempo. Nós temos pressa. Nós temos ansiedades que fogem ao controle. Mas Deus não está limitado ao tempo. Deus não está limitado ao tempo. É o tempo dele. E o tempo dele é o tempo que você precisa. É o tempo que você necessita para ser atendido, para ter as suas situações realizadas e atendidas. A oração, diante desse quadro que nós estamos vendo, 4 coisas é necessário na nossa oração para que nós possamos chamar a atenção de Deus. Orar não é simplesmente orar, soltar palavras ao vento. A oração, ela tem um propósito. E o propósito principal da oração é chamar a atenção de Deus. E como nós chamamos a atenção de Deus? Quando a oração ela é feita com fé. Eu preciso confiar no que eu estou fazendo. Eu preciso confiar a quem eu estou confiando o meu problema. Eu preciso ter fé. E fé é isso, é confiar. A oração também ela tem que ser feita com humildade. A oração também ela tem que ter esperança e dependência de Deus. Esses 4 ingredientes são fundamentais para que chamemos a atenção de Deus por meio da oração. A fé, a humildade, a esperança e a dependência dele. Não simplesmente orar por orar. Falar com Deus simplesmente por falar, sem ter fé, sem demonstrar humildade nenhuma, com soberba, ou seja, sem esperança e sem depender, sem achar que não terá a resposta. Preciso crer. Meu irmão, minha irmã, como você tem se comportado diante dos problemas? Como você tem lidado com os seus problemas? Você já parou para pensar nisso? De que maneira você tem enfrentado os teus problemas? Você tem compartilhado os teus problemas com Deus? Você tem buscado ajuda, a resposta de Deus? Eu digo isso como cristão. Porque tem muitas pessoas que se intitulam cristãos, mas não se relacionam com Deus por meio da oração, por meio da igreja, passam por as suas dificuldades, passam por as suas necessidades sem compartilhar com Deus, e por isso tem frustrações, enfrentam decepções e consequências maiores por falta de se relacionar com o Senhor. Você tem esperado a resposta de Deus ou tem desistido antes de Ele responder? Esse é um erro comum no nosso meio. Por não termos a paciência de esperar a resposta
e por achar que a nossa resposta talvez não venha ou que está demorando, desiste. Não leve em conta que a resposta da oração é Deus que vai responder espontaneamente. E não tem como eu forçar algo, uma resposta, colocar Deus de encontro à parede e exigir dele algo, uma resposta imediata. Não. É no tempo dele. É no tempo dele. Eu quero finalizar essa meditação convidando você a abrir a sua Bíblia no Salmo 145. Salmo 145, vamos ler o verso 18 e o versículo 19. Que diz assim, ó: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Observe que isso aqui deve fazer parte da nossa vida como cristão. A importância da oração na nossa vida, ela é primordial na nossa vida, porque isso atrai ao Senhor. Lembre-se dos 4 ingredientes da oração: a fé, a humildade, a esperança e a dependência. Isso vai atrair a atenção de Deus para você. Isso vai tornar Deus sensível a você e às suas lutas, às suas dores. E o salmista, como uma forma de gratidão, ele está fazendo aqui um salmo de ação de graça. Então, por gratidão, ele declama que o Senhor está perto de todos os que o invocam em verdade. Em verdade. Você tem invocado o Senhor em verdade? Se você tem feito isso, Ele lhe atende o clamor. Tenha certeza, tenha plena convicção disso. E Ele te salva, ou seja, Ele te livra, Ele te liberta de toda opressão, Ele te liberta de todo perigo, Ele te liberta de todo mal, porque Ele se torna sensível a todos aqueles que o invocam em verdade. É dessa maneira, irmãos, que nossa oração ela deve ser. O Senhor Jesus nos dá uma ordem como dever, Ele nos dá uma obrigação como cristãos, porque a vida dele foi regada por oração, o ministério dele foi regado por oração. E você não terá sucesso na sua vida e nem no teu ministério sem a oração. Então, se você não tem o hábito de orar, se você não costuma consultar a Deus através da oração, eu te aconselho, meu irmão, minha irmã, a mudar de postura, a mudar de posição. E clame a Deus, invoque a Deus em verdade, porque Ele te atenderá ao clamor e vai te libertar de tudo o que te oprime, de todo o mal. E as bênçãos do Senhor, ela recairá sobre você, sobre nós, sobre a igreja, porque a palavra também diz que o Senhor se torna galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Ele abençoa. O Senhor tem o prazer em abençoar todos aqueles que o invocam em espírito e em verdade. Amém? Esta é a palavra que eu trago para a nossa meditação nesta noite, sobre o dever de orar, sobre a importância da oração na nossa vida. Não deixemos de orar uns pelos outros, orar pelas famílias, esse momento tão triste que a sociedade está enfrentando, orar pela nossa nação, orar pelos nossos governantes, enfim, orar. Nós precisamos orar, irmãos. Orar com fé, orar com humildade, orar com esperança, na dependência do Senhor. Observe a ação desta mulher que nós estudamos
hoje, ela, de maneira incansável, ela perseverou até conseguir aquilo que ela almejava. Da mesma maneira, se esse juiz, sendo insensível e incrédulo, atendeu, quanto mais nosso Pai, que é rico em misericórdia e amor, não fará por nós. Tome essa palavra, creia nessa palavra. Se você não tem o hábito de orar, mude essa postura, que você vai ver Deus fazer maravilhas na tua vida. Quero orar com você nesta noite. Senhor, nós te louvamos, Pai, e bendizemos o teu nome, que é maravilhoso, que é excelso, que é imenso. Deus Todo-Poderoso, rico em amor e misericórdia. Nós colocamos a nossa vida, Senhor, como igreja diante de Ti, e pedimos que o Senhor nos socorra, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos direcione como igreja, Senhor. Que a oração é o canal onde nós nos relacionamos com o Senhor, possa fazer parte da nossa vida como cristãos, como igreja, como família, como pessoas, crentes no teu nome. Abençoa a vida dessa igreja, abençoa a liderança dessa igreja, abençoa a nossa nação, Pai, abençoa toda a sociedade brasileira, abençoa, Senhor Deus, a igreja de Petrópolis, abençoa o teu povo, Jesus, tem misericórdia. Nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, todas as nossas necessidades, todas as nossas dificuldades, crendo que o Senhor sensibilizará com cada uma delas, Senhor, e nos dará a teu tempo a resposta. Nos ajuda a quietar-nos, nos ajuda a descansar no Senhor, nos ajuda, Pai, a depender do Senhor para todas as coisas. Ó Deus, tem misericórdia e nos perdoa os pecados, Senhor. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém.